Meus amigos, neste programa Além dos Gramados, normalmente nós já entrevistamos Zico, Wilson Gotardo, Nunes, Eduzinho, enfim, aquelas pessoas ligadas ao futebol. Por isso que o nome é Além dos Gramados. Mas eu gosto de diversificar. Por quê? Já entrevistei aqui também Neguinho da Beija-Flor, já entrevistei Ronaldinho do Cavaquinho, que foi um sucesso absoluto, e hoje tem uma entrevista um tanto quanto diferente. Uma entrevista que vai interessar a você que está nos acompanhando. Você sabia que o seu time de futebol, o seu clube de coração, tem às vezes 2, 3 hinos, e você só canta um, que são os populares? E os passados você canta e ninguém canta. E eu estou com grande alegria recebendo aqui o professor Bruno Castro, que é um especialista nisso. Hinos dos clubes. É uma alegria tê-lo aqui, professor Bruno. Obrigado, Ronaldo. É um prazer. Prazer é todo meu. Mas me fale aí desse interesse, dessa sua dedicação com relação a você esmiuçar principalmente a história, a raiz dos hinos dos clubes. Perfeito. Eu sou da área de educação física, né? Sou formado pela UFRJ e fui fazer o meu mestrado na Universidade de Castelo Branco. Eu já era professor da casa da Universidade de Castelo Branco e o professor Manuel Tubino, que foi ministro dos Esportes, entrou no programa Stricto Sensu para dar aula no mestrado e eu consultei o professor Manuel Tubino e ele falou assim: Bruno, você é um cara ligado à música, você é um cara ligado ao esporte, à educação física, a gente precisa achar uma temática aí que envolva esses teus dois universos. E a gente precisa ter paixão para fazer a pesquisa. E aí começamos a falar da música nos estádios. Música nos estádios. E fizemos umas classificações, músicas incorporadas pela torcida, hinos. A gente podia até, desculpe até te interromper, mas já interrompi, o meu caro Bruno, música nos estádios. Qual é aquela que te marcou? A música que mais marcou, no meu caso particular, foram os hinos populares de Lamartine. Né? Isso veio depois da Segunda Guerra. Sim, década de 40 em diante. Certo. Década de 1940 do século passado. Certo. Né? E acabou que o professor Tubino teve no Museu do Pacaembu e pediu que eu fosse lá. Né? E eu fui ao Museu do Pacaembu e lá eu fotografei os fichários que tinham a simbologia dos clubes do Brasil todo. E delimitamos a pesquisa nos clubes do Rio de Janeiro. Sim. Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e o América, que, por causa do Lamartine Babo, que é o autor dos hinos populares, né, desses clubes grandes e dos clubes nanicos. Também. Bom sucesso, São Cristóvão, Canto do Rio. Todos esses têm hinos. Todos esses têm hinos e todos esses são do Lamartine. Todos esses? Todos esses são do Lamartine. Ele fez durante a década de 40, ele fez todos esses hinos. E apresentava no programa Trem da Alegria, que era um programa de rádio muito famoso. Trem da Alegria? Que época foi isso? Isso foi na década de 40. 40. Yara Salles, Heber de Boscoli e Lamartine Babo, o trio de osso. De osso? De osso, não era o trio de ouro. O trio de ouro era o outro. Erivelto Martins. Isso você está falando em Rádio Marique Veiga. Trio de osso porque os três eram muito magros. Então o pessoal brincava que era o trio de osso. Trio de osso. E o Lamartine era famoso por ser muito magro. Né? Mas só quando a gente foi detalhar isso, essa pesquisa, aprofundar, a gente verificou que lá no Museu do Futebol dividia-se o inário dos clubes entre oficiais e populares. Então, o Vasco da Gama tem 2 hinos oficiais e um popular. Então, 3 no total. 3. Tirando desses da pesquisa, só o Flamengo tem 2. O Flamengo só tem 2? Por exemplo, eu acho que eu vou levar um aqui. Flamengo, tua glória é lutar. Isso é um? Esse é o hino oficial do Flamengo. Oficial do Flamengo. Que foi feito pelo doutor Paulo de Magalhães, goleiro do Flamengo,
certo? Goleiro, né? Goleiro do Flamengo, foi goleiro do Flamengo. Flamengo. E esse é o hino oficial. Então, quando você tem lá a reunião dos eméritos, dos beneméritos, eles tocam esse hino, o hino oficial do Flamengo. E qual é o hino popular do Flamengo? Uma vez Flamengo. Perfeito aí. Sempre Flamengo, Flamengo, sempre eu. A torcida canta isso. A torcida canta isso. E por que os hinos populares tomaram mais vulto do que os hinos oficiais? Vamos lá, algumas conclusões que a pesquisa tirou. Naquele período, o futebol não era o primeiro esporte, o primeiro esporte era o remo, e o futebol ainda era muito elitizado, início do século passado. Sim. Quando Lamartine entra com esses hinos nas rádios, nos alto-falantes do Maracanã, que seria inaugurado em 1950, né, isso toma um vulto muito maior, né, além da qualidade do compositor Lamartine, que era. E os hinos daquele período, eles tinham dois tipos. Ou eles eram hinos marchados, Botafogo, gentil, pura glória do esporte brasileiro, a expressão mais viril da energia e do brilho verdadeiro. Só falta bater continência. Aquele hino isso é que eu ia te dizer. marchado. Né? Ou eram hinos que dialogavam com a música americana que estava entrando no Rio de Janeiro. Salve ao clube alvinegro aclamado, de vitórias e glórias são belas. Banjo americano, um ragtime. Então, ou ele era marcial ou ele era americanizado. Quando chegou o Lamartine, que era o autor de O Teu Cabelo Não Nega Mulata, porque esmulata... Ele fez os hinos populares no formato de quê? Marchinha carnavalesca. Então esse troço explodiu, todas as gerações, a minha, a tua, do meu filho, do teu neto, todo mundo canta as obras imortais de Lamartine. Quer dizer, Botafogo, Botafogo, é esse? Esse é do Lamartine. Lamartine, campeão desde 1910, aí vetaram. Aí vetaram, porque nesse caso o Lamartine apresentou essa obra para o Botafogo e os torcedores falaram, não, ó, Botafogo já tem, a diretoria, Botafogo já tem hino, é o hino tal e o hino tal, né? Por quê? Por que o hino tal e o hino tal? Porque você tinha o Botafogo de futebol... E regatas. Botafogo Futebol Clube e o Clube de Regatas Botafogo. Então você tinha um hino daqui e um hino daqui. Verdade. Então se uniu e criou o Botafogo de Futebol e Regatas, o BFR. Não é verdade? Verdade. E aí o Lamartine apresentou o hino popular do BFR. Os caras vetaram por um motivo. Por dois motivos. Já tinha o hino, já tinha o hinário, e eles não gostaram do 1910. Que tinha um título antes, né? Que não era reconhecido, que mais tarde foi reconhecido o título Acho que era 1907. 1907. Tanto que quando eu gravei esse disco para encartar no livro, né, na época ainda existia o CD, o Botafogo, eu cantei em 1907. Botafogo, campeão, desde 1907. Está lá na registrada. O herói de... Está registrado e os conselheiros vetaram. E o Botafogo também tem uma característica muito interessante que se entrelaça com a história do Lamartine. Existiu um maestro chamado Eduardo Soto, que vem a ser uma espécie de padrinho artístico do Lamartine. Então, como não tinha, né, a maneira de se divulgar a música era através da venda de partituras, né? O maestro Eduardo Soto, ele tinha um trio elétrico que ficava ali na Marechal Floriano, como se fosse um trio elétrico que ele, no carnaval, ele divulgava as músicas ali e ele dava oportunidade, o Lamartine ia lá, dava uma canja, cantava uma música. Você imagina divulgar uma música naquela época? Tinha que ser de canto em canto, de bloco em bloco, de festa em festa.
né? E esse maestro deu esse maestro Eduardo Soto, ele é o autor do hino oficial do Botafogo, Botafogo Futebol Clube. Botafogo Futebol Clube. Botafogo Futebol Clube. Botafogo Futebol Clube. Que já tinha em 1906, 1907, por aí. Botafogo Futebol Clube, eu vou te dizer o ano daqui a pouco, mas a gente tem esse hino, por exemplo, o hino do Botafogo é de 1921. 21, é depois, 21. Então. Desculpa, minto. Esse hino é de 1921, está correto. Então, outra característica interessante, esse hino, na realidade, esse hino, que foi feito pelo maestro Eduardo Soto, ele era do Botafogo Futebol Clube. E tinha o hino de regatas, que era aquele que eu te cantei em ritmo de ragtime. Mas aí, mais tarde, os torcedores, a diretoria do Botafogo compôs e aceitou o hino do Lamartine. Hoje, se você pegar o Estatuto do Botafogo, você bota lá no Estatuto, tem no livro isso, o hinário do Botafogo é composto por esses 3 hinos. Botafogo Futebol Clube, Clube de Regatas Botafogo e o hino popular do Lamartine. Mas, sem dúvida alguma, o que a massa canta é porque o Botafogo hoje está em estado de graça. Não é? A massa canta é Botafogo, Botafogo, campeão. Você vem com 1907, você que adaptou. Aí vai em frente. Agora, não só o do Botafogo, de todos os times, os hinos que são cantados são os hinos populares do Lamartine. Todos eles do Lamartine. Todos eles do Lamartine. Sendo que no Fluminense, aí tem uma história bacana. Quer beber uma aguinha? A nossa produtora já providenciou uma aguinha para gente. Obrigado, Rosária. Rosária, como sempre, brilhante. Bom, Fluminense tem uma história interessante. Existiu um maestro chamado Lírio Panicali. Conheço. Lírio Panicali. Conheço, já ouvi falar. O Lírio Panicali era um maestro da Era de Ouro do rádio. Ele fez uma música por encomenda para o estado de São Paulo. E a música deu alguma encrenca lá e ela não foi para frente. Não utilizaram a música. Aí o pai do Paulo Silvino... O comediante. O pai do comediante. Pai do comediante. Falou para o Lamartine o seguinte, por que você não conversa com o maestro Lírio Panicali? Ele tem lá uma melodia que não foi aproveitada, e aí você compõe isso aí. Então, o hino popular do Fluminense é uma parceria do Lamartine com o maestro Lírio Panicali. Sou tricolor de coração. A gente cantando aqui, daqui a pouco a Rosária vai cantar também. Exatamente. Tricolor. Então é o único em parceria. É o único hino em parceria. Os outros são todos só do Lamartine. Agora me explica uma coisa, Bruno. O Lamartine, americano, ferrenho, um dos hinos mais bonitos, sem dúvida alguma, é o do América. Perfeitamente. Não é? Um dos mais bonitos, é o do América. Agora, ele teve participação também nos hinos, por exemplo, do Corinthians, do Palmeiras ou não? Não, só Rio de Janeiro. Só Rio de Janeiro. Só Rio de Janeiro. Ele só se dedicou aqui. Só Rio de Janeiro. Como o Sérgio Cabral fala, inclusive isso está registrado no livro, Lamartine era um ser carioca. Como Ari Barroso, que não era carioca, mas era carioca de alma, né? Também amava o futebol, também amava a música popular brasileira, Antônio Maria e por aí vai, né? Então, desses compositores que trafegavam no futebol e no rádio, o Lamartine era o único carioca de nascença e de coração. Americano, fanático, a ponto de quando o América ganhava, ele se vestia de diabo e saía pelas ruas do Rio em carro aberto. Cantando o hino? Cantando o hino, fazendo bagunça. Existe uma foto dele, né? Fantasiado de diabo em carro conversível. Essa eu não sabia. Agora, é comprovadamente, na sua opinião, o mais bonito é o do América? Bem, o hino da América é o xodó de todo mundo, né? É o xodó de todo mundo. Ou o Lamartine caprichou mais porque ele era América? Ele caprichou porque ele era América.
ele botou uma auto-homenagem, que é o tralalalala, tralalalala de Lamartine. Tralalá de Lamartine. E isso também entrou numa polêmica que você conhece, do América. Ou não conhece? Conheço aquela polêmica que é plágio. Que é plágio. Eu soube disso também. Isso gerou muito desgosto por Lamartine. Mas realmente a melodia, não a letra, tá? A melodia é uma melodia que você encontra na internet de remadores de Oxford. Roll, roll, roll. Roll, roll, roll. Quem pesquisar acha. Remadores da Universidade de Oxford. Aí aquela melodia, ele letrou em cima daquela melodia e isso depois gerou uma polêmica. Né? Gerou uma polêmica. Você falou na Universidade de Oxford, que é uma das melhores do mundo. Do mundo. Mas se não for, a melhor. Eu acho que ela chega perto ou é melhor do que aquela inglesa também? A Universidade de Oxford é uma universidade do nível de Harvard. Stanford. Nesse padrão. Você falou Stanford, Harvard, tudo americano. Não é? Exatamente. Porque eu estive lá em Stanford, então a gente via aqueles alunos, aquela coisa toda, mas vamos mudar de assunto, porque lá é outro nível e a gente vai seguindo em frente aqui. Você falou, por exemplo, nós temos um grande amigo, que é um telespectador assíduo do programa Além dos Gramados, que é o presidente Elias Duba, do Madureira. Nosso amigo Elias Duba. Por exemplo, você sabe de cabeça o hino do Madureira? De cabeça é difícil. Não, de cabeça é difícil. Mas ele tem esse hino. Ele tem esse hino. Todos os clubes têm esse hino. Agora, Bruno... Agora, nesse livro também, você fez uma pergunta, tem esse encarte aqui, onde tem a fundação de todos os clubes, a fundação de todos os clubes, a data de composição dos hinos e... Segura aqui para mim, por favor. Você vai de Charles Miller até a morte de Lamartine Babo. Então, os hinos que eram marciais ou com influência americana foram se popularizando até o Lamartine popularizou, carnavalizou, né? Então, você tem toda essa trajetória. Você me fez uma pergunta que eu não sabia de cabeça, mas eu vou consultar aqui e vou te responder. Não tem problema, isso aqui. Fundação do Botafogo Futebol Clube. Dá um chute. O ano. 1921? 1904. 4. Agora dá um chute na fundação do Clube de Regatas Botafogo. Pô, aí tu vai me pegar pelo pé. Eu vou chutar, mas chutar não adianta. Tem? Você tem. Fusão entre o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube. 1942. 1942. Agora, o Bruno, você falou em músicas cantadas nos estádios, porque isso tem no Rio, tem em São Paulo, tem na Bahia, tem em todo lugar tem. Agora você... Achei o que eu queria. Desculpa. Fundação do Clube de Regatas Botafogo. 1849. 1894. 1894. Então vamos lá. 1894, Clube de Regatas Botafogo. 1904, Botafogo Futebol Clube. Isso é o América. Não, é no mesmo ano. Mesmo ano da fundação do América. A estrela solitária se juntou com isso aqui, com esse símbolo. Porque esse símbolo aí tem muita gente que tem camisa com esse símbolo. Exatamente. Primeira bandeira do Botafogo. Era branca com a estrela solitária. Aqui é o Clube de Regata Botafogo. A união dessas duas bandeiras gerou essa bandeira. Segura lá porque a gente vai mostrar melhor. A união dessas duas bandeiras gerou essa bandeira. Que é até hoje. Agora, por exemplo, eu fui fazer uma palestra musicada para abrir um congresso. Levei a banda, expus o estudo, cantamos os hinos, né? A cadeira que a gente estava sentado, como nós estamos sentados aqui, tinha o símbolo do Clube de Regatas Botafogo. Porque quando uniu o patrimônio, veio coisa de um, coisa de outro. Entendi. O mobiliário, né, era um mobiliário conjunto.
E você sabe como é que houve essa junção? Como foi? As duas equipes estavam jogando basquete, dos dois clubes, dos dois Botafogos, e um atleta teve um ataque do coração e faleceu em quadra. Naquele momento, eles resolveram, com aquela comoção, aquela emotividade, resolveram juntar as bandeiras. E foi naquele momento que se juntou as bandeiras. Um momento triste. Um momento triste, momento triste, mas que ficou marcado. Que ficou marcado. E quem me ajudou muito, você deve ter conhecido, que está no livro a foto dela, já faleceu, foi a Madalena, que foi a primeira funcionária da Fusão. Não peguei. A Madalena, quando eu entrei lá para buscar as partituras, ela foi no mobiliário lá, um mobiliário antigo, aquela madeira preta, e ela tirou uma pastinha, ela falou, professor, vários presidentes já mandaram eu jogar isso fora, mas eu não jogo. Quando ela abriu a pasta, estavam lá as partituras do hino do futebol, do hino de regatas, uma série de recordações. Ela guardou aquilo tudo. Aí foi confiando, foi ganhando confiança em mim, coisa e tal, me emprestou a pasta. Ela falou, você vai ali no Rio Sul e tira a xerox. Eu falei, tá bom, para mim já é suficiente. No final ela ganhou confiança em mim e eu levei a pasta para casa. Escaneei aquilo tudo, eu tenho isso tudo. Maravilha. Agora, o Bruno, nós estamos conversando com o Bruno Castro, professor, conhecedor profundo dos hinos dos clubes, não é? E ele escreveu um livro, não é? Os hinos do futebol carioca, de Coelho Neto a Lamartine Babo. Lamartine Babo, se não me engano, morreu em 1964. Vamos consultar aqui, ó. 64 ou 61? 63. Fiquei no meio. 1963. 63. Aqui tem, olha, vou virar para cá para vocês verem. Bruno Castro, os hinos do futebol carioca, de Coelho Neto a Lamartine Babo. Aqui está o Lamartine. Lamartine. Na frente. Tem até uma banda. Uma bandinha. Uma bandinha aqui. Eu vou abrir, que você marcou uma coisa muito interessante aqui no livro. Hinos oficiais no esquecimento. Perfeito. A única exceção é que eu canto, você canta, a Rosária, que é tricolor, canta também. Enfim, a massa canta, estou dizendo a massa rubro-negra, Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Esse é que ficou marcado. Eu não vou ler isso tudo aqui, mas você poderia ser sucinto com relação para me ajudar aqui. Não é? Com relação aos hinos oficiais no esquecimento. Porque, pelo que eu entendi aqui, meu caro Bruno, hinos oficiais no esquecimento é porque o advento rádio, no final da década de 40, então o rádio começou a crescer mesmo em 1950, foi o advento Maracanã, essa coisa toda, os hinos populares engoliram os hinos oficiais, concorda? Sim, sim, até porque os hinos oficiais não tinham o disco, não tinham os alto-falantes do Maracanã, não tinham o advento do rádio, o futebol não era tão conhecido como começou a virar um fenômeno de massa a partir da década de 40. Então, e a qualidade do Lamartine também como compositor e a carnavalização do processo, porque a coisa foi ficando mais descontraída. O hino do Lamartine é completamente descontraído, né? Então, esse hino, Flamengo, Flamengo, tua glória, é o único dos oficiais que ele é peculiar ao ouvido da população. E a pesquisa comprovou isso. Além de ser um clube de massa, maior torcida do Brasil, quiçá uma das maiores do mundo, sim, não é? Todo mundo canta. Todo mundo canta. E a hipótese que o professor Manuel Tubino... E vende, por exemplo, em loja, o hino, e vende, né? Não, esses hinos oficiais, se você quiser escutar eles todos, né, não existia nem registro de áudio de alguns. Não existia nem registro de áudio de alguns. Então... Mas eu estou dizendo o popular. O popular vende, está lá.
Banda Galera Campeã. É um LP que saiu... LP ou é um compacto? Não, na época era um LP, saiu em compacto também. Isso depois foi para as plataformas digitais, mas é aquela gravação que todo mundo conhece, né? Interessante isso. É a Banda Galera Campeã. Então isso se popularizou no Brasil todo e no mundo. Agora, por exemplo, vou te dar um exemplo. Os hinos oficiais, esse hino do Botafogo, eu levei a partitura para o Eduardo Soto Neto, que era neto do maestro Eduardo Soto, que vem a ser o cara que compôs a música do tema da vitória, do Ayrton Senna, a música do Rock in Rio, entendeu? E ele falou, pô, Bruno, eu não imaginava que tivesse, porque eu falei, você sabe cantar o hino do teu avô? Sei cantar a primeira parte. E a segunda? Ele falou, não, essa eu não sei. Então eu falei, toma aqui a partitura. A partir daquela partitura, renasceu o hino do Botafogo. E eu gravei. Aí você pode escutar hoje no YouTube. Vai lá no YouTube, Prof. Bruno Castro, você vai escutar todos. Estou vendo aqui, abri aqui a página do teu livro. Aí estou vendo assim, primeiro hino do Clube de Regatas Vasco da Gama. É difícil, hein? Clangoroso apregou a alta e não dá mais. Cangloroso apregou altaneiro do clarim estridente e da fama que dos clubes do Rio de Janeiro o invencível é o Vasco da Gama. Tá aqui, tá no livro dele, ó. Tá aqui, ó, o primeiro hino do Clube de Regatas Vasco da Gama. Qual ano? Então, vê o ano. Ano. Lá em cima. Na letra aqui. 1918. Nem meu pai era nascido. Mas eu fiz essa brincadeira do sotaque, por quê? Não, porque é a colônia, né? Não, a gravação... O capítulo 6 fala do Vasco. A gravação é com sotaque, é um portuguesão cantando. Com sotaque arretado, com sotaque forte. Interessante, o capítulo 5 é o Flamengo, vem o América, do Lamartine, está aqui o Glorioso. Rapaz, eu li uma vez, você pode até me ajudar. Por que o Botafogo é chamado de Glorioso? Foi um amigo que me contou que teve um jogo, se eu não me engano, foi Fluminense-Botafogo, 1900, antigamente, que o Botafogo ganhou de maneira extraordinária, que começaram a chamar. É o nosso Glorioso, é o nosso Glorioso, e pegou. Eu acho que é isso. Eu já li alguma coisa a respeito, mas eu não lembro. Eu acho que é isso. Vou até anotar para pesquisar. Eu vou anotar para pesquisar. O achismo é um negócio terrível. Mas olha bem, isso aí eu estou dizendo, glorioso, por que glorioso? Aí eu fui aí foi porque um jogo assim, assado, aí começaram a chamar as manchetes de jornais da época. Essa aí é boa, vou pesquisar. Botaram assim, o glorioso, aí pegou. Mas você sabe que existem mitos que correm pelo meio popular, que nem sempre são verdadeiros. E só com a pesquisa que a gente foi desvendar determinadas coisas. Dizem, e depois eu vi que não era verdade, que trancaram o Lamartine, tinha uma história, uma lenda urbana, que trancaram o Lamartine num apartamento e falou, você só vai sair desse apartamento quando você entregar todos os hinos dos clubes cariocas. E ele teve que ficar ali naquela êxtase criativo e para entregar aquilo para o programa Trem da Alegria, que aquilo ia virar uma publicidade da rádio, essa coisa toda. Quando eu fui pesquisar nas fontes que eu busquei com as famílias, com os clubes, eu vi que eles são de anos diferentes. Então, por exemplo, se você pegar... Então ele não ficou preso. Exatamente. Aí só a pesquisa que desvenda determinadas... Você chega a determinadas conclusões. Então, vamos lá. O hino do teu clube, hino popular, 1949. O popular, sou tricolor de coração. O hino popular do Flamengo, 1945. Então, como é que o filho ficou preso no apartamento se são anos diferentes? São anos diferentes. Aí vamos lá. O do América, 1947. O do Botafogo, 1949. O do Vasco, 1949. Então, essa questão foi um dos mitos que essa pesquisa esclareceu. Eu estou recebendo aqui a comunicação da produtora Rosária Farage. Tem muita gente ligando para cá, parabenizando você
pela sua dedicação a fundo, estudou com muito carinho os hinos dos clubes. Quanto tempo você demorou nessa pesquisa para chegar a um consenso? Essa pesquisa demorou 5 anos. 5 anos. 5 anos, que foi o período que eu fiz que eu preparei a dissertação de mestrado, qualifiquei, defendi e depois lancei o livro. Então, esse espaço de tempo foram 5 anos. 5 anos você para lançar o livro, que é esse aqui. Primeiro saiu a dissertação. Sim. E eu adaptei ela para o livro. Sim. Uma linguagem mais popular e menos acadêmica. O Bruno, professor Bruno Castro, esse livro é fácil de achar nas livrarias? Esse livro você acha na internet, né? Tem até um site chamado Foca Aqui. Foca Aqui, F-O-K-A. Foca com K, que você acha. E tem a novidade, que agora acabou de sair pela Amazon. Então, tá na Amazon. Ele acabou de sair pela Amazon. Então, interessante. Eu estou abrindo aqui o livro, e aqui atrás, na última página, além de você vai ter a história dos hinos aqui, não é? Você tem um CD. Na época lançamos com CD. CD. E os CD são os hinos? São os hinos. Os populares ou... Todos, são os 14. Os 14. Vamos lá. 3 do Vasco, 3 do Botafogo, 3 do América, 3 do Fluminense e 2 do Flamengo. Está aqui, ó, na última página do livro tem um CD, está escrito assim, os hinos do futebol carioca. Está aparecendo bem, Rosário? Mais ou menos, mas está aparecendo. E hoje, se você quiser escutar esse hino, você vai lá no meu YouTube, Prof. Bruno Castro, e clica que você vai ouvir os 14. E se você quiser comprar o livro na Amazon, custa R$ 9,90, e no próprio livro você clica e escuta. Ele te leva, você clica, ele te leva para o YouTube. Entendi. Por um preço bem acessível. Muito acessível. Bem acessível. Então, você que está interessado em conhecer a fundo o hino do seu clube, não é? Olha aqui, está tudo aqui no livro do nosso amigo Bruno Castro, professor, posso até chamar de historiador também, que você pesquisou de uma maneira realmente fantástica, se dedicou a fundo. Esteve até no Pacaembu, rapaz. O estádio da Municipalidade Paulista, não é? Que agora sofreu uma reforma, está um belíssimo de um estádio. E eu fiz muito jogo no Pacaembu, e como é que eles chamavam Pacaembu? Tinha, depois, que é um bairro, Pacaembu é um bairro em São Paulo. Não era o principal estádio, depois que o São Paulo construiu o Morumbi, o pessoal foi mais para Morumbi, porque era maior, essa coisa toda. Agora sofreu uma reforma. Quer ver um passeio espetacular se você for para São Paulo? Vai sábado de manhã, visita o Museu do Futebol, belíssimo. Depois você sai, tem uma feira de rua em frente naquele estacionamento do Pacaembu. Sim, em frente ao portão principal. Aí você come aquele pastel, aquele sanduíche de mortadela, aquele caldo de cana. Depois pode até tomar uma cerveja. Misturou tudo. Misturou tudo. O estômago não sabe. O Bruno, eu gostaria de agradecer a sua participação. Uma honra. Entendeu? Fala aí. Os outros clubes. Rosária, pode falar, não tem problema, não me ajuda aqui. Ô Bruno, você visitou os clubes para fazer essa pesquisa? Conta a história dessas visitas. Onde você foi para poder fazer essas pesquisas? Boa pergunta, Rosária. Fui em todos os clubes. Por isso que ela é uma grande produtora. Fui em todos os clubes, fui nos familiares e fui nos grandes torcedores. O Roberto Dinamite, que é um grande jogador do Vasco, me ajudou pra caramba. Júnior Capacete. Júnior Capacete. Luizinho do América. Que Deus o tenha em bom lugar, como o Roberto também. Exatamente. Luizinho Tombo, que a gente chamava. Exatamente. César, do Caio. Então, por exemplo, de Coelho Neto a Lamartine Babo. Coelho Neto, carioca, da Academia Brasileira de Letras, imortal, torcedor ferrenho pelo Fluminense, autor do primeiro hino oficial. O bairro Coelho Neto é dele? Esse eu já não sei, já vou anotar aqui para pesquisar. Mas olha aqui, vou cantar o hino do Coelho Neto, tá? O Fluminense é um crisol onde apuramos a energia,
ao pleno ar, ao claro sol, lutando em justas de alegria, o nosso esforço se congraça em torno do ideal viril, de avigorar a nova raça do nosso Brasil. Esse é o hino primeiro oficial. Hino oficial. Primeiro hino oficial do Primeiro, Fluminense. 1915. Se eu Tem perguntar, até uma... O Mário Bittencourt, ele não sabe. Ele tem... Será que ele sabe? Eu acho que não, né? Uma coisa, Rosária, que é interessante, que através do estudo dos hinos, a gente descobre aspectos da sociedade brasileira. Através do futebol você descobre muitas coisas a respeito da sociedade brasileira, né? Então, avigorar a nova raça do Brasil. Olha só, havia um processo de branqueamento da população. Eles estavam trazendo imigrantes portugueses, italianos, alemães, porque acreditava-se que com o final da escravidão, a base racial brasileira não levaria o país ao sucesso. Então, eles começaram um processo preconceituoso de branqueamento da população. Então, a letra do hino reflete isso, revigorar a nova raça do nosso Brasil. Bem colocado, hein? Então, você tem elementos da formação da nossa sociedade presentes no hinário, que tem relação com o período. Você já tem outras letras que são bélicas. Por quê? Foram feitas ali próximo à Segunda Guerra Mundial. Aí o futebol já vira um campo de batalha, a bola é o tiro do canhão. Então, ela dialoga com questões, às vezes, sacralizadas, as letras, né? Que aí botam um jogador como santo, sacrossanta a bandeira, às vezes é bélica, às vezes é higienista, preconceituosa. Então, a pesquisa categorizou essas letras e categorizou as melodias. Por exemplo, eu ia falar uma coisa aqui que não tem nada a ver. O Manuel Bandeira, que fez o hino nacional brasileiro. Sim. É belíssimo também. Belíssimo também. Sem dúvida alguma, é o nosso hino, mas um dos mais bonitos do mundo também. Então, tanto na parte melódica quanto na letra. Também. São muito bem trabalhadas. E eu lembro que na minha época de estudante, que já tem tempo, você era obrigado a cantar um hino. Quando entrava, ficava todo mundo perfilado e você cantava o hino nacional. Era muito comum isso, Era né? muito comum. E quando eu servia exército, de manhã, você tinha que ficar perfilado na frente do comandante e cantar o hino nacional. Mas acho que hoje não tem mais isso. Em algumas instituições ainda tem, mas muito menos do que naquele período. Naquele período tinha. Naquele período era uma coisa, e tinha a questão da forma também. Tinha. Questão, atenção escola firme, atenção escola cobrir. Não sei se você pegou isso. Peguei. Então, eu ainda peguei o final dessa fase. Agora, o que eu ia dizer para você com relação a isso aí? Agora me fugiu aqui. Por exemplo, a escola te ensinou muitas coisas interessantes que hoje, quer ver? Olha bem que você vai rir, a Rosália também. Hoje você é obrigado, no Campeonato Brasileiro, os times ficarem um do lado do outro perfilados assim, com o trio de arbitragem no meio, e cantar o hino nacional brasileiro. Sim. São poucos aqueles jogadores que cantam o hino. Ou então fica assim, ó. Mastigando chiclete. Mastigando chiclete, que não está cantando nenhum. Está enrolando. Está enrolando, tá? Entendeu? Está enrolando. Porque eu acho que aprender o hino nacional é realmente deve ser uma exigência educacional. Você deve aprender o hino na escola. E na escola. Isso deveria ser mantido. Mas não é. Mas não é. Agora eu vou te dizer uma coisa, que eu não sei se a Rosália pode me ajudar, que eu não sei se já falei nesse programa aqui. Na Copa em que nós fomos campeões, em 1994, que foi nos Estados Unidos, foi a última Copa ao vivo que eu fiz. Esse negócio de fazer no estúdio, eu não conto. Tem que ser em loco. Uhum. Então eu estava na cidade de Pasadena, no estádio de Stanford, o estádio lotado, foi meio-dia. E, até eu já contei isso aqui, o americano é altamente patriota, isso é indiscutível. Cada casa tem uma bandeira americana. E eles estavam, os torcedores, cada um com a sua bandeirinha, pequenininha, pá.
acenando. Daqui a pouco o estádio começou a tremer. Eu disse, o que é isso? Rapaz, o estádio... Eu estou arrepiado, é que eu estou de manga comprida. O estádio tremeu. Passou, é claro, de uma altitude considerável. Passou uma super fortaleza voadora, B-52, que é o maior bombardeio do mundo, americano. Ele passou por cima do estádio, é um negócio imenso. E em cada ponta de asa tinha um F-16. Aquilo ali, rapaz, o povo inteiro levantou e começou a vibrar. Você vê como é que... Quando teve a execução do hino, teve o brasileiro, teve o americano. Não é? Todos cantavam. Todos cantavam o hino americano. Então, isso aqui, e lá deve ser como era aqui. Aprende na escola, essa coisa toda. Mas, lamentavelmente, hoje acho que não. E eles têm uma expertise nesses grandes eventos que é uma coisa impressionante, né? Então, você vê. Acontece tudo milimetricamente planejado e se transforma num grande espetáculo de grande mídia, espetáculo. Então, foi uma festa. Nós ganhamos o jogo de 1-0, mas foi uma festa realmente maravilhosa. Imagina, deve ter sido uma emoção. Entendeu? Maravilhosa. O futebol te proporcionou momentos inesquecíveis, né? Inesquecíveis. Esse foi um deles. Aquele monstro. Eu adoro aviação, gosto. Então, eu fui ver, cheguei a ver de perto o B-52, é um negócio de maluco, um monstro. Como é que você fala assim? Como é que isso aí voa? São 8 turbinas, 4 em cada asa. Então, é um negócio fantástico. Bem, nós estamos chegando ao final desse Além dos Gramados, uma entrevista altamente interessante. Bruno Castro conversou, deve ser parente meu, mas bem distante, né, Bruno? Deve ser. Não é? Depois eu tenho... Lá dos Portugas. Que minha avó era portuguesa. A minha também. A minha era espanhola e meu avô português. Não, a minha avó era portuguesa, o meu avô era brasileiro. E minha avó, por parte de mãe... Não, acho que a minha avó não era... Não, acho que era portuguesa. Não, ela era brasileira, mas veio de Portugal, casada lá, e o cara abandonou, deixou ela lá, ela veio. Aí ela veio. Mas tem o pezinho lá, né? Tem o pezinho lá. Então, olha bem, é uma entrevista interessante, uma entrevista diferente, produzida pela Rosária Farage, com o Bruno Castro, que é um conhecedor profundo dos hinos do futebol carioca. Ele lançou este livro aqui. Já tem tempo que tu lançou esse livro. Esse livro foi em 2010. Agora, já tem 14 anos. Ele agora acabou de ser relançado pela Amazon. Você pode baixar por R$ 9,90, um preço espetacular, no Kindle, no seu iPad, no seu computador. E eu faço palestras também, musicadas. Fiz uma palestra muito bacana no Salão Nobre do Botafogo. Na época, o presidente era o Maurício Assunção. Que Deus o tenha em bom lugar. Que Deus o tenha em bom lugar. E muito legal. Eu levo lá um quarteto, conto essas histórias e vou dando os exemplos. Bruno, me explica uma coisa aqui. Por exemplo, você continua fazendo palestra. Como é que, por exemplo, se alguém quiser... Está ouvindo, está vendo a gente aqui, quer uma palestra sua, como é que ele entra em contato com você? Prof. Bruno Castro, @gmail.com. Prof. Bruno Castro também no Instagram. Lá no Instagram. @Prof. Bruno Castro. Então, a gente leva esse trabalho para as escolas. Existe um suplemento pedagógico. E nesse livro da Amazon, você clicando, o professor da universidade, da escola, já vai para o suplemento pedagógico, pode levar isso para dentro de sala de aula. E aí eu visito muitas escolas, universidades, clubes, programas de rádio e televisão. Nesse livro da Amazon também tem lá as entrevistas que eu dei, as matérias que saíram, está tudo lá organizado. Legal, legal. Bruno, muito obrigado. Grande Ronaldo. Foi uma honra tê-lo aqui. Uma honra, um prazer. Programa inteiramente diferente. Eu conheci coisas que, sinceramente, não passava pela minha cabeça, porque, para mim, o hino do Flamengo é Flamengo, Flamengo, e não é. É um deles. O Flamengo tem 2. Tem 2. É um deles. Não é? Sem dúvida alguma, o do América, o Lamartine caprichou mesmo, já que ele era um grande americano. Este programa, Além dos Gramados, teve a produção da Rosária Farage, se dedicou a fundo para fazer isso, estudou também com relação aos hinos dos clubes cariocas, e vamos seguindo em frente e até uma nova oportunidade, se Deus quiser.
Forte abraço. Obrigado.